Bom, vamos ler o texto. Falamos que a campanha Quebrando os Grilhões, quebrando as cadeias, através do poder do nome de Jesus, através do poder da oração. Sexta-feira passada nós falamos sobre as cadeias que foram quebradas quando Pedro estava na prisão, porque a igreja fazia incessante oração a Deus por Pedro, e um milagre fantástico aconteceu. O texto que nós vamos ler, ele é similar, e nós vamos entender que a mesma ferramenta usada pela igreja para que houvesse um grande milagre na vida de Pedro, também é usada aqui nesse texto, para que houvesse um grande milagre na vida de dois homens. Então, você vai vendo que a gente às vezes complica muito e busca diversas formas para ser abençoados por Deus. E os grandes milagres da Bíblia, eles apresentam basicamente resultados através das mesmas ferramentas usadas. Então vamos um pouco ler esse texto e falar. A campanha Quebrando os Grilhões é exatamente isso: quebrar os grilhões, quebrar as cadeias que nos prende. Quando nós falamos assim, libertação, a gente precisa ser liberto. Alguns crentes pensam assim: mas como liberto, se eu já aceitei Jesus como meu Salvador, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Uma coisa é você receber Jesus como teu Salvador, isso acontece instantâneo, milagre do novo nascimento. E aí tem um processo, aí tem uma caminhada com Deus. E nessa caminhada nós somos humanos. Tem muito crente que está preso em muitas áreas da sua vida. Ele não precisa de uma libertação do vício das drogas, porque ele não usa droga ilícita. Talvez ele precise da libertação da droga, do cigarro, da bebida, mas talvez não seja isso. Mas libertação fala de se tornar livre daquilo que me prende. Tem muita gente, a grande maioria das pessoas não conseguem viver os planos de Deus para a tua vida, os propósitos do Senhor para a tua vida, porque as suas ações, os seus pensamentos, a sua conduta é limitante. E por que é limitante? Porque ela está presa. Alguma área da sua vida não consegue avançar, porque tem alguma coisa que lhe prende. Então logo precisa de libertação. Eu posso ser um servo do Senhor e uma bênção na igreja, uma bênção na minha casa, uma bênção na minha família, uma pessoa de oração. Porém eu posso ter áreas da minha vida que estão presas, às vezes até por falta de entendimento ou conhecimento, ou seja, ignorância acerca daquele assunto. Então por isso que quanto mais eu leio a Bíblia, eu presto atenção na palavra de Deus, eu participo de uma campanha direcionada para aquele tema, eu vou recebendo conhecimento, e através do conhecimento aumentado, aumenta-se junto com ele a minha fé, e aumentando a minha fé, eu vou caminhar melhor diante das lutas e das dificuldades da vida, que nunca cessarão enquanto eu estiver aqui nessa terra. Eu venço uma batalha, vem outra. Eu venço uma luta, vem outra. Se não é de um lado, é do outro. Mas isso faz parte da vida das pessoas, dos seres humanos. A diferença é como eu estou passando por essa luta, com quem eu estou passando por essa luta, quem é a certeza da minha vitória nessa luta. Mas a luta, ela sempre vai existir. Atos 16:16. E aconteceu que indo nós à oração, nós é Paulo e Silas, tá? Saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha aqui para mim, igual semana passada, vamos lendo, vamos conversando, não vai lendo na minha frente não, tá bom? Vamos, o contexto que nós temos aqui. Paulo e Silas começou a pregar o evangelho, chegou anunciando a palavra, e havia uma mulher naquela cidade que tinha espírito de adivinhação. Ela adivinhava algumas coisas. Só que aquela mulher, que parecia ser um destaque entre os demais, porque ela adivinhava algumas coisas, ela era uma pessoa presa, porque as adivinhações dela
passava por uma possessão demoníaca. Então a ação que aquela mulher tinha, que dava lucro aos seus senhores, porque quem está preso em alguma área sempre vai ter um senhor que lhe prende, e ela estava presa, e haviam espíritos malignos. Pastor Sidney, mas me responde uma coisa: espíritos malignos, eles podem adivinhar? Bom, espíritos malignos não conseguem enxergar o futuro. Demônios não conseguem ler os seus pensamentos. Eles não são oniscientes. O diabo não sabe o que você está pensando, o que passa pela sua mente. É claro que quando a gente tem alguns pensamentos, a gente começa a ter comportamentos de acordo com aqueles pensamentos, que dá a dica para o inferno qual é o nosso medo, qual é o nosso pensamento, qual é a nossa dificuldade. Mas ele não consegue. E outra coisa que demônios não conseguem é ir no seu futuro, é saber o que vai acontecer. Ah, pastor, aí eu discordo. A prima da minha tia, que é casado com meu tio, que é cunhado da minha cunhada, que é avô da minha avó, um dia falou que foi num lugar aí, no tipo um centro espírita, e um guia falou assim: olha, você vai viajar, não viaje, porque se viajar vai acontecer um acidente na estrada. Aí a pessoa teimou e foi, mas não é que aconteceu um acidente, ou seja, o espírito maligno, ou aquele guia, às vezes chamado guia de luz, e no mesmo religião, às vezes é chamado de outros nomes. Ele disse e aconteceu. Aconteceu, mas por que aconteceu? Será que o demônio sabia o que iria acontecer? É claro que não. O que acontece, uma vez que eu vá buscar nas forças das trevas uma orientação, eu estou abrindo legalidade para que ações maléficas possam atingir a minha vida. Quando eu viajar, já vai ter um certo medo, e é claro que o diabo vai dar um jeito, se ele puder, dentro das condições, para que aconteça alguma coisa, e acontecendo, você vai se lembrar, olha bem que foi falado, e o que a pessoa passa a acreditar, a ter temor, a ter medo, e aí é onde o diabo toma a posse, é onde o diabo começa a controlar a pessoa, as ações, atitudes. Se ele não pode possuir a pessoa, porque tem pessoas que sofrem de possessão demoníaca, mas se ele não pode possuir, ele começa a agir de uma forma em que a pessoa começa a ter atitudes endemonizadas, que é diferente. A possessão, ela é dentro, e a opressão que leva a pessoa a ter atitudes endemonizadas, ela vem de fora, mas a pessoa começa a ter ações dessa forma. Essa mulher, ela era adivinhava certamente algumas coisas, certamente falava algumas coisas, se não do futuro, do passado. Aí sim, aí os demônios não são onipresentes. Você está vendo que essas características é só de Deus. Onisciente, só Deus. Onipotente é só Deus. Pastor, onipotente não é quem tem poder? E o diabo não tem poder, então ele não seria também onipotente? Não, onipotente não é quem tem poder, onipotente é quem é todo poderoso. O inferno tem poder? Tem, mas todo poderoso, que é soberano e poder sobre tudo, só o nosso Deus. Então, onipotente, só Deus. Onipresente, só Deus. Onisciente, só Deus, conhecendo os seus pensamentos, aquele que conhece, como diz o Salmo 139, as palavras antes que lhe venha a boca, só Deus, só Deus. Ah, pastor, mas o diabo não é onipresente? Não. Porém, a gente vê na Bíblia pessoas que estavam sendo possessas por legião de demônios, ou seja, uma pessoa, legião de demônios. Então, são muitos demônios. Então a gente pode entender que existem mais demônios sobre a face da terra do que seres humanos. É claro que o inferno trabalha organizado, e é claro que o diabo acaba tendo conhecimento de tudo basicamente que acontece na vida da pessoa. É por isso que algumas pessoas tiveram a visão de uma avó que morreu há muito tempo. Aí a avó apareceu, pastor, era ela.
a voz era ela, falava comigo do jeito que falava, era a minha avó. Era a avó que voltou? Não, a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Mas o espírito maligno, trazendo a imagem da avó, usando de repente a mesma voz e as mesmas palavras, porque ele sabe do que aconteceu lá atrás. O diabo sabe os temores, ele sabe os pecados que você tem escondido. Então o passado é muito fácil trazer e mostrar como adivinhação. Assim estava essa mulher, e ela dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, vamos ler, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, preste atenção, irmão, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E começando 18, e fez isto, e isto fez ela por muitos dias. Olha aqui para mim, Paulo, Silas, pregando a palavra, o povo com eles, e de repente vinha aquela mulher dizendo, estes homens aqui, que vos anunciam o caminho da salvação. Paulo anunciava o caminho da salvação? Sim. Estes homens que anunciam são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo? Então o demônio, na possessão daquela mulher, estava mentindo? Não. Aí que a gente tem que entender, o diabo é ardiloso, ele é pai da mentira, mas só que ele também usa a verdade, se for para enganar, se for para destruir, se for para tentar iludir. Quando Jesus estava no deserto, o diabo usou a palavra de Deus, não foi isso? Sabendo que Jesus obedecia a Deus e a palavra, que o diabo fez? Ele então trabalhou. O diabo, meu irmão, preste atenção, o diabo é especialista em gente, em pessoas. Ele acompanha as pessoas desde quando elas começaram a existir na terra. É por isso que a gente tem que orar, ter sabedoria, buscar a direção de Deus, proteção, que às vezes a gente se acha tão esperto e acaba pisando no laço do passarinheiro. Pisou, ele puxa. Jesus se fez homem. O diabo, conhecendo o homem e vendo que Jesus era obediente, falou, eu vou usar a palavra. O que o diabo disse para Jesus, entre as suas palavras lá no deserto? Olha, está escrito. Ele também usou a palavra. Ele também disse, está escrito. Todas as vezes que Jesus dizia está escrito, o diabo recuava, mas ele usou a palavra de Deus também. Quando ele falou, pula daqui, está escrito que aos teus anjos dará ordem. Ele estava mentindo? Não. Então está escrito, ele citou o Salmo 91, pula. Aí foi onde Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é uma palavra isolada num ambiente diferente, ou em uma situação que de repente eu vou aplicar. Eu tenho que entender a palavra de Deus e onde ela pode ser aplicada, o que realmente ela está dizendo para aquele momento, para aquela ocasião. Então, o diabo, ele usou a verdade. E hoje ele usa a verdade. Tem muita gente que não consegue vir na igreja, não consegue orar. Quando ele vai orar, o diabo chega com a verdade. Olha o pecado que você está vivendo, você não tem vergonha de querer orar? Olha que a pessoa fica amarrada, ela entra num loop de sofrimento, de angústia, de dor, e por não buscar a Deus e não confessar o seu pecado, ela vai tendo uma manutenção daquele sofrimento e daquela dor, impulsionada pelas forças do mal e das trevas. O diabo também vai falar a verdade, mesmo que às vezes seja algo mais perigoso do que a mentira. A verdade a gente sabe, a mentira a gente sabe, mas tem algo mais perigoso do que a mentira do diabo, e ele sabe usar muito bem, que é meia verdade. A mentira a gente já sabe, os cristãos de hoje em dia, o diabo vier com a mentira, você sai para lá, pé de bicho, você está amarrado, vai embora em nome de Jesus. Mas quando é meia verdade, a pessoa fica confusa, e o diabo é especialista em usar meias verdades. Pega uma parte da palavra de Deus, mistura com alguma mentira e joga, e algumas pessoas recebem numa totalidade. Bom, ele não estava mentindo, mas não importa se a palavra está sendo legal, de onde ela está vindo, quem é que está dizendo? É por isso que às vezes parece que algumas pessoas, o pastor é meio radical.
algumas pessoas compartilham frases de pessoas lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, que não tem compromisso com Deus, pessoas que vivem assim, totalmente fora do padrão, ou seja, uma pessoa que, eu vou dar um exemplo, para ficar mais fácil para você entender. Um macumbeiro, ele fala uma coisa boa e certa, a pessoa vai lá e compartilha com o nome do caboclo embaixo. Tá, legal, mas por que eu preciso compartilhar de uma pessoa que não crê no Deus que eu sirvo, não vive a palavra de Deus, vive outras formas, outras maneiras, só porque falou e está legal? A pessoa vive debaixo de idolatria, no pecado, aí colocou uma frase legal, opa, que eu vou ficar compartilhando. Se tem pregadores, pastores, a própria Bíblia para eu compartilhar, então eu tenho que tomar cuidado, não é só com a palavra, é de onde ela vem. E aquela palavra era verdadeira, mas ela vinha do inferno, porque aqueles homens eram de Deus, e as pessoas que acompanhavam Paulo e Silas estavam conhecendo o Evangelho. Aquela mulher dizendo aquilo, as pessoas poderiam ter dúvidas nos seus pensamentos, mas peraí, então essa mulher também é de Deus, porque ela está falando coisas de Deus. Você está entendendo como que as coisas funcionam e como que o diabo engana? Mas, continuando a leitura, versículo 18: e fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha aqui para mim, Paulo não agiu na emoção, como muitos crentes agem. Ele simplesmente esperou. Foi muitos dias aquela mulher falando aquilo, e foi incomodando. A Bíblia diz que Paulo perturbou-se, aquilo estava incomodando, Deus incomodou Paulo. Ele virou não para a mulher, porque a mulher era apenas uma pessoa presa. Ele olhou para o espírito maligno que estava nela e disse: espírito maligno, saia! E o espírito maligno saiu na mesma hora, e aquela mulher foi liberta. Diga, a mulher foi liberta. Amém. Continuando a leitura, versículo 19: e vendo seus senhores, quem está preso tem senhor. A Bíblia diz que quem toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. E vendo seus senhores, pastor, mas como que é isso? Em vários âmbitos. Por exemplo, você precisa de um dinheiro emprestado do seu cunhado. Aí você falou: cunhado, empresta 1.500 aí, que eu tenho que pagar umas contas. Aí ele empresta. Quando você for no shopping comer um lanche com a sua esposa, você não pode postar que o cunhado vai falar lá, comendo nas minhas costas. Olha lá o miserável. E você nem deu o dia de pagar. E se chegar o dia de pagar, você não conseguir pagar, aí que lascou. Ele quer saber como é que está a sua vida, quanto você está gastando. E ele chega para você e fala assim: você está gastando muito, você está esbanjando dinheiro, você tem que ficar quieto, porque você pegou o dinheiro emprestado dele. Continuando, vamos deixar o cunhado para lá, que cunhado sempre dá problema. Brincadeira. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Diga assim: a esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha aqui para mim, irmãos, eu estou falando rápido por causa do tempo. Eu tenho dificuldade de ler, eu gosto de ler a Bíblia assim, cada pedaço, cada palavra a gente vai buscando o que tem para nós. E vendo os seus senhores, a esperança do seu lucro estava perdida. A mulher estava presa e tinha alguém ganhando vantagem por causa da prisão daquela mulher. Hoje é a mesma coisa. Se você está preso, tem alguém levando vantagem. A pessoa está presa nos vícios, tem alguém ganhando dinheiro com esse vício. A pessoa está presa numa relação emocional, tem alguém ganhando com isso, nem que for de forma emocional. Por exemplo, vou dar um bem prático. Aquele garotinho está lá na igreja, vamos falar da igreja. Aí a menina vai e fala que gosta dele, mas ele não gosta dela, ele gosta de outra. Mas ela falou que gosta dela. São poucos os que chegam e conversam, explicam para não manter a esperança.
Alguns querem que mantenha esperança, porque gostar de mim mexe com o meu ego. É legal, né? Eu estou solteiro mesmo, ter 2, 3, 4 gostando de mim. Ainda falo para os colegas: fulano gosta de mim, ciclano também gosta de mim, também gosta de mim. Ele mantém a esperança, de vez em quando dá uma palavrinha, né? Aí sabe que a irmãzinha gosta dele, aí já quer cumprimentar com um beijinho, já passa um perfume melhor. Ele não quer nada, mas quer manter, porque aquilo traz bem emocional para ele. Sai dele, povo meu. Agora, para algo mais sério, é da mesma forma. Quando a pessoa está presa, alguém está levando vantagens. Tem pessoas que têm esperança em relações basicamente perdidas, porque do outro lado alguém vai jogando algumas migalhas e a pessoa não consegue se libertar daquela emoção, que às vezes acha que é amor, que é paixão, mas muitas vezes está sendo presa e o tempo passa, e às vezes leva tempo para a pessoa enxergar a verdade. Bom, continuando, versículo 21, levaram Paulo e Silas preso, versículo 20, e apresentando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram ou perturbam a nossa cidade. Olha aqui para mim. Esses homens perturbam a nossa cidade. Irmãos, esses homens perturbaram a cidade. Eles fizeram barulho na cidade. Por que eles perturbaram a cidade e fizeram barulho na cidade? Porque eram servos de Deus. O servo de Deus perturba o inferno, e ele vai fazer barulho, não tem jeito. Servo de Deus que não perturba e que não faz barulho, está em desconexão com Deus. Está em desconexão com Deus. Acabe, quando viu Elias, falou: olha lá, o que ele diz? Olha lá, o perturbador de Israel, porque fez um rebuliço, desafiou os profetas de Baal. E hoje os crentes, às vezes baixa a cabeça, aceita tudo. Tem crente que é ecumênico, ele aceita qualquer coisa. Não, a gente tem que ter paz. Ele não se posiciona de forma alguma. E às vezes, quando se posiciona, é para o lado das trevas. Tem muito crente se posicionando para o lado das trevas nos últimos tempos. Mas faz parte. Isso vai trazer um resultado difícil, mas faz parte. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele de quem vem o escândalo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. A multidão. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. Olha aqui para mim. Aqueles que julgavam eles disseram assim: estão perturbando a cidade. O que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho. Pregar o evangelho é uma perturbação para as trevas. Se você fala de Jesus para sua vizinha, você está perturbando as trevas. Porque se a sua vizinha vir para a igreja ou receber a salvação, ela pode salvar toda a casa dela, e você foi o culpado. Então o inferno inteiro quer parar você. Aqueles que julgavam disseram assim: olha, eles estão perturbando. E criou uma narrativa, contou uma história, e a multidão comprou a história. Porque todas as prisões começam com uma boa história. Pregou uma mentira. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sedentas por histórias. Alguém fala a verdade, não impacta muito. Mas se eu quiser contar uma história para você, eu posso trazer uma mentira. É mais fácil de levar as pessoas com a mentira, contando uma boa história, do que falar a verdade. A multidão, você está me entendendo? A multidão comprou a história e se revoltou contra Paulo e Silas. Por quê? Paulo e Silas perturbaram a cidade. O que eles faziam? Quebraram casas, portões, fizeram arruaça. É isso? Só pregavam a palavra. E Paulo ainda teve o cuidado
de esperar um tempão para expulsar aquele demônio, porque ele sabia das coisas que poderiam acontecer. Ele ainda agiu com sabedoria, tendo o conhecimento que ele tinha, não só de Deus, mas da ciência. Paulo foi um dos homens mais usados por Deus, porque Deus operou através dele e usando muitas vezes a condição que ele tinha. Deus faz o que ele quer. Ele usou um menino. Deus usou Pedro, que era chucro, que era bruto. Ele usou Pedro de forma tremenda. Mas Paulo, o conhecimento que ele tinha, por isso que ele se tornou o maior pregador. Então tudo que você adquire de conhecimento, seja na área cristã, de conhecimento evangélico, conhecimento religioso, ou seja conhecimento científico, ou seja o senso comum de algumas coisas que são importantes, Deus vai usar. Então a pessoa que tem mais condições, se ela deixar Deus usar, Deus vai usar. Se ela não tiver condição, Ele usa. E se ela tiver, Ele usa. E vai usar mais ainda, com mais facilidade ainda. Paulo foi um homem muito usado por Deus. Então certamente ele analisou toda a situação. Para ele tomar aquela atitude, ele foi incomodado por Deus. Aí ele tomou a atitude. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-lo com vara. Versículo 23. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Olha aqui para mim, preste atenção. Paulo e Silas só estavam pregando o evangelho. Expulsou um espírito maligno. Foram acusados de perturbação da cidade, do ambiente. Eles foram açoitados diante do povo. Passaram por uma vergonha terrível e uma humilhação. Imagina você, meu irmão, entregando uns folhetinhos. Imagina, lá na praça, e alguém vem, prende você, fala para o povo: ó, está atrapalhando vocês aqui. Vocês vieram para se divertir, vem aqui esse negócio de religião. Já imaginou? E a multidão, as pessoas: é verdade, está atrapalhando aqui, eu estava tomando um sorvete, vem esse tal de Ebim entregar esse folhetinho, vem entregar esse Novo Testamento. Já imaginou? Pedirem para arrancar parte da sua roupa e açoitar você na frente de todo mundo. Já imaginou? Talvez você ia praguejar a cidade inteira, xingar todo mundo. Você ia deixar de ser crente. Eu vou largar de ser crente, mas eu vou acabar com você, raça ruim. Estou aqui ajudando vocês. Talvez você ficaria revoltado. Mas aqueles homens foram açoitados porque libertaram a mulher. E depois de libertar a mulher, eles foram açoitados e eles foram presos. Irmãos, deixa eu só adiantar, porque a história é bem conhecida. Você sabe o que aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu na vida deles? Houve um grande, vou ajudar, um grande terremoto. Por que eu adiantei essa parte? Só para te falar uma coisa: o terremoto foi um grande milagre. E tem muita gente querendo viver grandes milagres. Só que para viver grandes milagres, tem que passar pelo processo e tem que resistir. Porque a vida é assim. Tem gente que só quer a bênção. Na hora da prova, a prova é o processo. Ele desiste, ele esbraveja, ele xinga, ele não vem na igreja, ele começa a campanha. Se a coisa não foi bem, o que adianta? Se a coisa começou a piorar, porque pode ser que às vezes algo que você está buscando, que está ruim, pode ficar pior. Pode, mas é hora de permanecer firme. Para viver um grande milagre, tem que passar e resistir o processo. Esses homens foram machucados, feridos, açoitados, humilhados, envergonhados, presos em uma prisão. Foram amarrados, algemas, pés no tronco, presos, feridos. Imagina que vergonha, homens de bem, que vergonha! Mas certamente não está aqui nesse texto, mas eu acredito que Paulo e Silas tinham em mente um versículo lá do Velho Testamento,
salvo engano, Isaías 61, no lugar de vergonha, tereis dupla honra. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Eu não sei o que passava exatamente pela cabeça deles, é claro que eu estou conjecturando, e sendo conhecedores da palavra, certamente algumas promessas lhe vinham à mente, porque nesse sofrimento todo, eram para eles estarem xingando, esbravejando, e a gente nem ia julgá-los, mas eles resolveram usar uma ferramenta que traz libertação, cura e muda a história de vida de uma pessoa. Versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha aqui para mim, diz assim: perto da meia-noite. Diga forte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e louvores a Deus. Lembra a sexta passada? Enquanto Pedro estava preso, algemado, a igreja orava. Aqui Paulo e Silas presos, machucados, feridos, eles primeiro oravam. E não só oravam, porque orar na luta, orar na dor, muita gente não faz, mas não é tão difícil. Quando a gente está acabado, destruído, a gente dobra o joelho e chora e ora. Não é tão difícil. Você sabia que mais difícil é louvar a Deus na hora da dor, da luta? Porque o louvor é a expressão de gratidão. Mas que gratidão se eu estou sofrendo? Que gratidão se eu estou sendo humilhado? Que gratidão? É porque quem conhece a Deus sabe que existe algo muito maior do que uma bênção ou um milagre que eu possa receber nesse momento. Existe algo maior que transcende esse pensamento de as coisas estarem bem para mim. É claro que sendo fiel, orando, louvando a Deus, automaticamente as portas vão se abrir, Deus vai me abençoar. Mas é difícil quando a gente está chorando levantar um louvor. É difícil quando a gente está passando por uma dor levantar um louvor. Passando por uma crise, louvar a Deus. Mas existe uma coisa, tem um hino da Cassiane que fala que eles cantaram o hino da vitória do outro lado. Mas só canta o hino da vitória do outro lado quem canta o hino enquanto está passando pelo processo. Quem canta antes da luta e quem canta durante a luta vai louvar e ter vitória depois da luta. Quem só canta depois da vitória chegada, quem só canta quando recebe a vitória, quem só canta, sai reclamando, aí Deus abençoa, aí começa a louvar, irmãos, essas pessoas acabam tendo vitórias ocas e sem experiência com Deus. Foi assim com o povo hebreu quando foi liberto da escravidão do Egito. Começaram a reclamar, não temos água, Deus água. Começaram a reclamar, não tem pão, Deus pão. Começaram a reclamar, não tem carne, Deus toma carne. E todas as vezes que Deus fazia o milagre, eles pulavam. Nós vamos morrer. Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram resmungando, chegou do outro lado, vão alcançar a gente. Quando eles viram que Faraó, os cavaleiros de Faraó foram mortos, que eles estavam livres, Miriam pegou o tamborim, começou a tocar, começaram a dançar e cantar o hino da vitória. Mas na hora da luta eles não cantaram, na hora da dor eles não cantaram. Eles entraram na terra prometida? Não, vitória oca. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha aqui para mim, eles cantavam e oravam, e os outros presos, porque eram a cadeia. Não sei se você sabe, mas na cadeia, o que tem lá dentro? Presos. E os outros presos escutavam. Irmão, seu vizinho está escutando o seu louvor. Agora vem a pergunta que não quer calar. Que louvor os seus vizinhos estão escutando? Talvez o louvor que o seu vizinho está escutando é: eu vou te matar, praga ruim dos infernos. E o
vizinho olha, só vê a criança pulando pela janela, saindo correndo. Ah, mãe, não, mãe. Que louvor o seu vizinho está escutando. Você não vale nada. Um dia o carro vai passar em cima de você, só anda bêbado pela cidade. Eu casei com um homem, agora tem essa porcaria dentro de casa. Que louvor o seu vizinho está ouvindo, escutando. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã e eu bati palma. Fui fazer uma visita. A hora que eu bati palma, eu escutei assim: cala a boca, inferno! Será que ela tem câmera? Mas não era comigo não. Porque quando ela batia de novo, ela saiu. Ah, é o pastor. Desculpa, pastor, essas crianças. Que louvor o seu vizinho está escutando. Que pregação os seus amigos estão ouvindo, que saem dos seus lábios. Meu irmão, presta atenção. Você, vou falar com as mulheres, você é uma mulher de Deus. Um café da tarde com você pode mudar a vida de uma pessoa e de uma família toda. Agora eu vou falar com os homens. Você é um homem de Deus. Uma pessoa pode sentar à mesa com você para tomar uma Coca-Cola comum, sem nenhuma pretensão, e sair de lá transformado, modificado, querendo cuidar da família dele, mudar dos pensamentos. Por quê? Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas o que você está pregando? Tá, vamos deixar isso para lá. Você já entendeu. E os outros presos escutavam. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, e a carta é para ser lida. Versículo 26. E de repente, eu vou caminhar rápido aqui, porque cada palavrinha dessa eu queria trazer uma palavra, mas o tempo não dá. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Já vou ler o versículo inteiro. Não vou pegar pedacinho, mas pelo menos alguma coisa eu preciso falar. De repente sobreveio um tão grande terremoto. Por que sobreveio o terremoto? Por causa do louvor e da oração na hora da luta. Então me permita profetizar sobre a sua vida. Você pode estar passando por lutas, dificuldades, pode até estar em prisão em algumas áreas da sua vida, mas se você orar e louvar a Deus, Deus vai fazer um terremoto na sua vida, e esse terremoto ele vai abalar, vai mexer as estruturas. Os alicerces do cárcere se moveram, o alicerce da prisão se moveu, porque eles louvavam e cantavam na hora da luta, e logo se abriram todas as portas. Eu quero que você me traga agora, vamos falar de teologia, a tradução do grego, do hebraico e do aramaico para a palavra todas. O que significa todas? Olha só, que bênção. Está vendo como que nós entendemos? A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico, e nós sabemos que a palavra todas significa todas. Abriram-se todas as portas, é o louvor e a oração, em qualquer momento, mesmo na hora da dor, que vão abrir as portas para você. Que vai abrir as portas para você. Deus pode, Deus quer abrir as portas para você. Agora depende de você. Você quer ser aquele que ora e que louva e que o terremoto acontece, ou você quer ser um dependente da fé de alguém? Tem gente que tem fé na fé dos outros. Se o pastor orar vai dar certo, mas a mesma oração que eu faço você faz. Muita gente aqui, olha para mim, muita gente aqui é mais comprometido na oração do que eu. Então por que se eu orar vai acontecer? Tem que ser o pastor. Você pode orar e as portas vão se abrir. Não precisa ficar nos grupos de WhatsApp, irmão, ora por mim. Você não ora, só pedindo. Pode pedir, pode. Mas vou dar até uma dica para você. Quer pedir oração? Não pede em grupo não. Pede no particular. Primeiro vê se a pessoa é de oração. Joga no grupo, orem por o fulano. Tem gente que pede oração. Ora pelo Cristiano que sofreu um acidente. A gente fica preocupado. Esse dia eu entrei em contato com uma pessoa. É algum parente seu? Não, eu vi na Record. Falei, mano, vai orar, né?
Vamos orar pelo planeta. Senhor, abençoa o planeta. Já está todo mundo. Pedir oração, pede é seu, conhecido seu, uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem contato, irmão. Ajuda nós. Então, você sabe que no grupo tem um monte de gente que pergunta: o que aconteceu? Você viu a Facebook? Luto, sempre tem um. O que aconteceu? Do que ele morreu? A pessoa já está numa dor, expondo ali, que é normal de cada um, fica à vontade, mas não é hora de você ir em público. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quer saber? E essa pessoa que pergunta o que aconteceu, geralmente é aqui não ora, só quer saber. Grupo, a nossa igreja, o pastor Sidney demorou, mas colocou umas regras no grupo. Nosso grupo não entra nem, eu vou colocar uma pregação. É daqui da igreja? Não, então não põe. Ah, mas é a palavra de Deus. Cada irmão tem um pregador da internet que gosta. Já pensou? Há um louvor, todo mundo louvou. O bom dia, todo mundo bom dia. Aquele monte de mensagem. Não vai dar certo. Por isso que o nosso grupo é bem fechado. Tem grupo de igreja que ninguém entende. Acorda de manhã, as irmãs mandam bom dia, aquele girassol. Bom dia, carinha do sol assim. Aí outra manda bom dia, outra bom dia. Aí um manda assim: feliz aniversário, João. Aí as pessoas embaixo: parabéns, parabéns, parabéns. Aí entra um: minha avó morreu. Aí o outro fala: meus sentimentos. Aí o outro embaixo: meus sentimentos. Aí chega um atrasado que começou a ler lá em cima: meus parabéns. Ele está lá no aniversário ainda, ele não está sabendo da morte. A hora que ele chega na morte, vira uma confusão o grupo. Por isso que a gente bota a regra. Quer pedir oração? Melhor, não estou dizendo que você não pode, mas de preferência no particular, no grupo da sua célula, que tem um pessoal mais fechado. No grupo da sua igreja, pode também, que é um grupo da igreja também, né? Agora tem gente que sai pedindo qualquer tipo de grupo. Pessoas que fizeram um grupo, as irmãs de oração dos últimos dias da Amazônia. Ela vai lá, bota oração. Pede no grupo. Se quer pedir no grupo, vai no grupo da sua igreja. Ou no particular. Vamos lá. Nem sei onde eu estava mais. E se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De todos, irmãos. Por causa da fidelidade, o louvor da oração, Paulo e Silas foram libertos. Mas não só ele, todos os presos. Deus, quando você é servo, fiel, Deus abençoa você e toda a sua casa. E as pessoas que estão perto de você são abençoadas. No naufrágio de Paulo, uma das frases importantes, ele fala: Deus falou que não vai ter prejuízo. Para mim, não vou sofrer dano algum. E todos que estão no navio, Deus vai cuidar de todos. Por que Deus ia cuidar de todos? Porque Paulo estava ali. Deus está cuidando de toda a sua casa e toda a sua família, porque você está lá. Servo fiel. Continue firme. Pastor, na minha família tem pessoas presas no vício, pessoa presa nas dívidas, pessoa presa emocionalmente, pessoa presa na prostituição, mas é a tua família. Continue orando, continue louvando e continue pregando. Vou continuar a leitura. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Eu vou só ler por causa do horário. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Não precisaram ir, eles estavam livres, eles poderiam ir e poderiam ficar. Essa é a verdadeira liberdade. Você pode ir ou pode ficar, você está livre para decidir. Livres são as pessoas que podem escolher. Quem não pode escolher: ah, pastor, tem que tomar uma decisão, não sei o que eu escolho. Alguma coisa está te prendendo. Versículo 29, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? O carcereiro viu que ninguém foi preso, ele viu o mover de Deus, ele foi tocado também por Deus, e ele desejou a salvação. Aí Paulo responde e lhes disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
E lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que disseram para eles? Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. E a profecia que eu quero te mandar, te enviar é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Continue louvando, continue orando, continue crendo. A libertação é para você e para a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Se coloque de pé, por favor.